Senhor? Amém. Estamos na reta final do livro de Atos. Daqui para frente a gente sempre vai passar por 2 capítulos, tá? Então, faltam 4 aulas para a gente finalizar o livro de Atos. E aí a gente inicia o próximo desafio, que é o livro de Apocalipse. Vai ter só uma quinta-feira que eu não vou poder vir, por conta do trabalho eu vou ter que ir ao México, ficar uma semana no México e eu volto. Mas aí o pastor Israel vai saber direitinho, acho que é na semana do dia 3 a 9 de abril eu vou estar fora. Então vai esticar um pouquinho mais o início de Apocalipse. A igreja parece estar ansiosa para começar o livro de Apocalipse. Eu também, porque vai ser bem desafiador. Mas até lá ainda estamos no livro de Atos. Então hoje a gente vai passar pelo capítulo 21 e 22. Então vamos lá. Aqui acabaram-se as viagens missionárias de Paulo. Não tem mais viagem missionária. Paulo já cumpriu as 3 viagens missionárias. E Lucas agora vai relatar o desfecho que aconteceu com o apóstolo quando ele resolve voltar a Jerusalém. Ele tinha um desejo de passar a festa de Pentecostes em Jerusalém. E ele tinha um propósito também de levar ofertas do que ele levantou junto às igrejas gentias para os irmãos necessitados, judeus necessitados de Jerusalém. A gente já viu as razões disso, que é fortalecer o amor, mostrar que a igreja ela é fortalecida pelo amor ao próximo, que é a base do cristianismo. A base do cristianismo são 2 coisas, 2 mandamentos que Jesus deixou para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se cumprir esses 2, toda a lei está cumprida. Porque ele resume tudo que, se eu faço pelo outro aquilo que eu gostaria que fizesse por mim, automaticamente não tenho que fazer mal ao outro, porque ninguém se autoflagela. Então, é a base do cristianismo, e Paulo precisava fortalecer isso. Então, Paulo já tinha colocado no seu coração o desejo de ir, e lá na igreja de Mileto, né, quando ele estava saindo da cidade de Mileto, os presbíteros imploraram para ele não ir, porque o Espírito Santo já vinha revelando a Paulo o que ia acontecer com ele em Jerusalém. E o que aguardava Paulo era cadeias e açoites. Mas ele foi inflexível, ele resolveu embarcar, e aí ele sai de Mileto, faz um percurso, porque antigamente você não tinha, as pessoas não tinham rotas marítimas para passageiros. Não existia transporte marítimo de passageiros. O que existia era transporte de cargas, que as pessoas precisavam faturar. Então, como o navio já estava com uma carga que ia sair de um porto X a um porto Y, quem tivesse interesse de ir naquele navio, embarcava naquele navio. Então, as viagens não eram nem confortáveis e nem tão programáveis, porque você ficava sempre na dependência do navio. O tempo que o navio ia gastar para ser carregado, ou o tempo que ele ia gastar para ser descarregado, ou se o capitão resolvesse fazer um desvio ou passar em algum outro lugar, você está dentro e vai acompanhar. Então, o que acontece nessa ida de Paulo para Jerusalém é meio que uma saga marítima, né? Que ele sai de Mileto, aí ele vai até Cós, a ilha de Cós. No dia seguinte ele embarca passando por Rhodes, Pátara, até chegar na Fenícia. Então ele vai para uma cidade chamada Tiro. Quando ele chega em Tiro, aí o navio vai ficar 7 dias para ser descarregado. Então ele fica 7 dias na cidade de Tiro. E na cidade de Tiro, Paulo já recebeu profecia, né? Paulo recebeu a profecia do que ia acontecer com ele se ele fosse até Jerusalém. De novo, o conteúdo é o mesmo. Ia sofrer perseguição, açoites, ia ser preso, em cadeias. Os irmãos imploram, a igreja de Tiro implora para ele não ir, intercede, mas ele ignora e resolve seguir em viagem. E aí Paulo sai de Tiro, embarca de Tiro, em navio, passa bordeando a ilha de Chipre e chega até Cesareia. Cesareia, a gente já aprendeu em outras aulas,
que era onde ficava o quartel-general dos romanos. Em Roma concentrava a sua tropa, né? E lá que converteu-se Cornélio. Quando Paulo chega em Cesareia, ele vai para a casa de Filipe. Filipe é o mesmo Filipe, diácono, que foi separado lá no início do livro de Atos, junto com Estevão, que viu Estevão ser apedrejado. Filipe Evangelista, conhecido como Filipe Evangelista. Só que Filipe já morava em Cesareia há 20 anos. E nesses 20 anos ele formou família, casou-se e teve filhas. E as filhas de Filipe eram profetisas. O livro de Atos deixa isso claro. Elas eram profetisas. Mas aí, até então, ela só tem essa informação. O que acontece a seguir é: existe um profeta que a gente também já passou por ele, chamado Ágabo. Lá no capítulo 13 de Atos, se não me engano, Ágabo trabalhou junto com Paulo no levantamento de oferta para os judeus que estavam passando fome. Isso fazia 15 anos, tá? Que eles já tinham essa parceria. Ágabo se desloca de Jerusalém para Cesareia, e quando ele chega em Cesareia, ele vai ao encontro de Paulo, e aí ele profetiza a Paulo também a respeito do que vai acontecer com Paulo em Jerusalém. Aí aqui tem o primeiro ponto interessante. A forma que Ágabo profetizou é uma forma que eu particularmente nunca vi nas igrejas, mas é bíblico e existe, que é uma forma de profecia mímica. Vocês já ouviram falar disso? Mas existe. Se a gente voltar no Antigo Testamento, a primeira representação mímica de uma profecia está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 29, quando Jeroboão rei de Israel, ele sai a passear no campo, e um profeta chamado Aías vai ao encontro dele, enviado por Deus, e quando ele se depara com Jeroboão, ele rasga as vestes de Jeroboão em 12 partes, entrega 10 partes a Jeroboão, simbolizando exatamente a divisão do reino de Israel. Porque com a morte de Salomão, Roboão acaba assumindo o reino de Judá, que é a tribo de Judá e Benjamim, e Jeroboão, que era o filho rebelde que havia fugido para o Egito, retorna e reivindica as outras 10 tribos, e aí o reino é dividido. Tudo isso em consequência do pecado de Davi. E aí Deus já tinha feito a promessa através de Natã que o reino ia ser dividido, aquela coisa toda. Então, era uma profecia mímica. Você usava símbolos para que as pessoas entendessem aquilo que ele queria dizer. Um outro exemplo de profecia mímica está lá em Isaías, capítulo 20, a partir do versículo 3. Que Deus pede para que Isaías se dispa, né, tire suas roupas, e durante 3 anos Isaías fica andando nu e descalço. Do mesmo jeito, Jeremias fazia comida para ele. Exatamente. Um outro exemplo é Ezequias, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Deus manda Ezequias desenhar numa telha a cidade de Jerusalém e manda rodeá-la de fortes, de guarnições, simbolizando o ataque que o reino ia sofrer por conta da desobediência do povo. Então, por que eu digo que eu nunca vi? Porque toda a minha história, eu estou com 44 anos, eu nunca vi na igreja uma profecia mímica. A gente sempre vê a profecia oral. Sim. Certo? Então, a profecia que Ágabo ele entrega a Paulo, ele tanto usa a mímica, porque ele tira o cinto de Paulo, ele amarra as suas próprias mãos, os seus pés, e professa as palavras. Isso vai acontecer ao dono deste cinto, se ele continuar com a sua intenção de chegar até essa Agora, assim, uma pergunta assim, Fabiano. Qual o motivo assim, dessa forma de fazer? Será que é o quê? Para advertir Paulo, para amedrontar? Qual seria o objetivo? Ou para mostrar para os outros? Eu ia ensinar isso quando a gente entrasse no livro de Apocalipse. Existem 2 formas de você interpretar os textos bíblicos, tá? São 2 técnicas dentro da teologia que você interpreta os textos bíblicos. Existe a técnica alegórica e existe a técnica literal. Às vezes, o conhecimento do povo, ele não é tão evoluído a ponto de entender o que é dito literalmente. Então você precisa, exatamente, você precisa complementar, didática. É uma forma didática da pessoa sentir ou perceber aquilo que
a mensagem que está querendo ser transmitida. Uma outra forma de você também fazer a pessoa entender a mensagem é você inverter a situação através de uma analogia, sendo que o final, dentro dessa analogia, vai estar o próprio indivíduo. Isso, quem usou essa técnica foi Natan. Natan chegou para Davi e falou assim: Davi, um pastor tinha uma ovelhinha e o outro tinha 100, e aí veio o poderoso lá, pegou a ovelhinha de que uma só matou, alimentou seus amigos, e aí, o que a gente faz com esse homem? Davi de imediato, tem que matar esse homem, tem que morrer. Esse homem é tudo. Então, assim, são estratégias que eu acho que Deus dá aos seus servos, no caso aqui dos profetas, para que se faça entender e realmente se concretize na mente das pessoas aquilo que a mensagem quer passar. Porque às vezes, se for só de ouvir, a pessoa não vai lembrar, ou não vai esquecer, mas quando você visualiza o exemplo, no caso, eu consigo hoje, assim, e ver, né, eu consigo formar na minha cabeça a imagem de Ágabo, que eu não conheci, não sei quem é, mas eu consigo ver Ágabo se atando seus pés e profetizando para Paulo do que ia acontecer. Então fica uma coisa mais consistente. Né? E dessa forma a gente tem muitos exemplos, muitas coisas que na Bíblia, desse jeito, nessa característica, nesse... Exato, Jesus foi o mestre das palavras. Porque se ele fala literalmente o conteúdo que ele queria transmitir, as pessoas não conseguiam acompanhar. E não é porque as pessoas eram leigas ou não tinham formação, não tinham conhecimento acadêmico, porque ele pode falar, não? Assim, por exemplo, eu imagino que o profeta, pelo meu entendimento, assim, as coisas, o sentimento, a tristeza, a dor de Deus passava pelo profeta para que ele pudesse se expressar. E ele se expressava daquela maneira que Deus falava. Assim como o profeta Oséias, que se casou com uma prostituta, para poder mostrar as condições do povo. Demonstrar de forma que as pessoas conseguissem entender aquilo que Deus estava sentindo em relação à prostituição do seu povo com ele. Sim. A forma como o povo estava se bem lúdico, né? É uma coisa bem lúdica. É o ritual de Deus. É muito lúdico. Então, assim, eu achei interessante, fazia muito tempo que eu não passava nesse texto. Eu tenho que levar esse conhecimento, porque a gente pode se deparar com isso amanhã. A gente pode ter no nosso meio um profeta que animicamente vai profetizar e a gente pode começar a questionar: isso é de Deus, isso é de Deus, porque Deus tem boca para falar, tá? E a gente começa a fazer julgamento. Então temos que ter cuidado. Fui buscar os exemplos bíblicos para fundamentar o conhecimento e tenho que compartilhar com os irmãos, tá bem? Só que aí, de novo, em Cesareia, os irmãos estão insistindo para Paulo não ir, não vai não. E aí Paulo no versículo 13, ele diz o seguinte: o que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aí aqui surge um outro dilema teológico. Se o Espírito Santo de Deus, e é o Espírito Santo de Deus, porque está registrado na Bíblia que o Espírito Santo de Deus falou através de Ágabo: olha, não vai acontecer isso para você, se você for lá em Mileto, os irmãos já tinham também profetizando, não vai. Em Tiro, tinham profecias claras. Desculpa, irmãos, perdão. As profecias não eram não vá. As profecias eram o que vai acontecer com você. E aí eu coloquei algumas perguntas. Será que Paulo agiu certo a ignorar os amigos que o imploraram abandonar seus planos? O que dizer das mensagens do Espírito Santo através dos profetas? Paulo estava ignorando a voz do Espírito Santo. Deveríamos acusar Paulo de teimosia ou admirá-lo pela coragem? Por que é um dilema teológico? Porque tem uma parte de estudiosos que acreditam que a profecia ela é algo para você seguir. E existe um outro ramo da teologia que
acha que não. A profecia, ela é para ser julgada. Duas coisas que a Bíblia permite que nós julguemos: a nós mesmos e as profecias. Não o profeta. Não o profeta. Profeta não. Não o profeta. Exatamente. Então, essas duas coisas são nos permitidas julgar: a profecia e a nós mesmos. Então, né? Julgue-se, pois, o homem a si mesmo e tal, lá em 1 Coríntios 8. Bom, o que a gente tira do conteúdo que está registrado no livro de Atos nessa passagem? As profecias, ela em momento algum ela diz não vá. Elas simplesmente alertam o que vai acontecer. E aí, eu fazendo uma reflexão, eu comecei a pensar o quê? Senhor, então significa que nem toda profecia é para eu seguir ou abandonar, dependendo do meu destino. Porque o que nós estamos acostumados a ouvir? Sempre profecias de promessas. Sempre profecias de promessas. Agora, e se uma promessa vem acompanhada de um processo de sofrimento para que você alcance um objetivo? Você vai seguir ou você vai abandonar a profecia? É esse o grande ponto que está aqui colocado no livro de Atos. Existia uma promessa. A gente vai entender isso mais claramente no capítulo 23, quando Deus encontra-se com Paulo e fala: olha, a mesma postura que você teve aqui em Jerusalém, eu quero que você tenha em Roma. Existia já um propósito determinado por Deus de que Paulo fosse a Roma. Paulo tinha um desejo de ir a Roma, mas até chegar em Roma, tinha algumas coisas para acontecer. E dentro dessas coisas que aconteceram, o Espírito Santo de Deus revelou o que o esperava. Mas isso para desestimular Paulo? Não, para o prepará-lo. E aí cabe a nós termos sabedoria para interpretarmos as profecias com aquilo que é o resultado final, não com aquilo que a gente espera ou que a gente acha que deveria acontecer. Porque se eu busco, e isso é muito importante, se eu oro e eu busco, eu peço a Deus, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, Deus é fiel para fazer cumprir aquilo que você pede. Porque tudo que pedimos ao Pai em nome de Jesus, crendo, receberemos. Ele vai nos dar, Ele vai nos atender. Mas e se para chegar lá, você tem todo um processo tribuloso e o Espírito Santo quer te alertar do que vai acontecer, muitas pessoas desistem, abandonam o fim. E aí começa a apostatar ou profanar, dizendo que Deus não é fiel, que Deus não cumpre o que prometeu ou que não atende o que é solicitado. Porque não tem a sabedoria de entender que a profecia ela não tem só a função de dizer o que vai acontecer de bom para você, mas ela também pode dizer para você o que vai acontecer de intempéries ou de percalços, para que você ou busque mais, ou se prepare mais, ou esteja pronto para quando acontecer. A melhor forma de enfrentar qualquer situação é você conhecer a fundo aquilo que a situação te aguarda. Isso é até secular, né? Tung Se Tung, lá, o cara que escreveu A Arte da Guerra, eu já li esse cara duas vezes, não lembro o nome dele. Mao Tse Tung? Não é Mao Tse Tung, não. Sun, negócio assim. Ele fala que a melhor maneira de você enfrentar o inimigo é conhecer ele muito bem. Mantenha perto os seus amigos, né? E os seus inimigos mais perto ainda. Porque você precisa conhecer para você estar preparado daquilo que vai acontecer. E o que o Espírito Santo está fazendo com Paulo aqui, nesse episódio, é exatamente isso. O Espírito Santo já vinha mostrando a Paulo, desde de Mileto. Paulo já dizia: não, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer, com exceção daquilo que o Espírito Santo já me mostrou de cidade em cidade o que me aguarda: cadeias, prisões, açoites. Professor, as pessoas elas são tendenciadas a sempre olhar os bônus das coisas. Elas olham e falam: olha, eu quero algo. E ela fala: eu quero esse carro. Estou dando um exemplo de uma coisa material. Eu quero esse carro. Só que ela não entende que para ter aquele carro existe um processo de manutenção daquele carro.
E para TQK você paga IPVA, você paga seguro, você paga combustível, você paga manutenção dele. E aí a pessoa ela se arrepende. Então todo esse processo é para você estar preparado para suportar o ônus da bênção. Porque suportar o ônus da bênção é algo que você nunca vai olhar. Você sempre vai olhar o bônus da bênção. Exatamente. Você não vai botar no papel. Até existe uma frase que fala: cuidado com os teus sonhos, pois eles podem se tornar realidade. Porque junto com o bônus vem o ônus. Então, exemplificando o que o pastor está falando, imagina uma família que tem um orçamento que ele é exatamente a conta para as despesas mensais, mas ele ora a Deus para que ele tenha um carro. Um dia esse carro chega e aí ele não consegue sustentar essa bênção. Aí vem imposto, vem combustível, vem manutenção, e aí a bênção passa a consumir recursos, se ele quiser manter a bênção, do que estava dentro de casa. Ele diminui as suas compras, ou diminui o acesso à vestimenta, ou a educação, não importa como ele faz o investimento. E aí ele acaba desfazendo-se da bênção. E aí não foi uma bênção, foi uma maldição. Não, temos que tomar muito cuidado. Porque nós somos tendenciosos. Nós somos muito tendenciosos. É o que o pastor falou, a gente quer só o bônus. Só o bônus, só o bônus. Eu acho lindo uma pessoa que sobe no altar, no paz do Senhor, a igreja está. Ok, é unção. Mas para chegar nessa unção, irmãos, quantas noites de oração, quantas madrugadas, quantas vigílias, quantos jejuns, quantas provações. Tem um histórico. Tem uma preparação. Tem uma preparação. O melhor atirador de elite que está bombando aí lá da Ucrânia, esse cara passou por um processo de preparação no exército. Ele não nasceu a ser o melhor atirador do mundo. Então, existe um processo para que as coisas aconteçam. As coisas não surgem. Só quem tem o poder de criar é Deus. A gente tem o poder de alcançar. Batalhando, perseverando, e aí Deus vai capacitando, e aí você se torna aquilo que você almeja, que você estuda. Mas existe um processo para que você não chegue lá na frente e se decepcione, ou abra mão da promessa e até passe a ser herege, porque as coisas não são como é ensinado na igreja. Então aqui a gente está esmiuçando a forma como as profecias podem funcionar. Então eu até deixei em letras em caps lock que as profecias elas vieram com aviso. Paulo, prepare-se. As profecias não vieram com proibição. Paulo, não vai. Porque quando o Espírito Santo diz não vai, a gente também tem que ouvir a voz do Espírito Santo. E nós já estudamos isso quando Paulo queria ir à Ásia, o Espírito Santo apareceu para ele e falou: não, você vai à Macedônia. E aí ele foi evangelizar a Europa. Então são temas que eu acho que é importante a gente debruçar sobre eles, porque é o que nos vai fazer forte e robusto. Porque um dia a gente pode ser deparado com alguém dizendo que Paulo foi desobediente, ou que o Espírito Santo profetizou uma coisa e Paulo fez outra, e não é isso que está contido aqui. Pode-se entender e interpretar dessa maneira, mas se você for ao pé da letra, não é isso. Em momento nenhum há a proibição. O que existe são avisos, antecedência do que vai acontecer, para que Paulo estivesse preparado. E por isso que ele era tão resoluto. Então nós devemos admirar Paulo pela coragem. Sabendo o que o ia aguardar, ele continuou seguindo em frente. Ô professor, deixa eu comentar algo aqui. Eu acho que é em Reis, eu não lembro onde que é que está, que Deus colocou um espírito enganador na boca dos profetas para profetizar que Acabe, né? Acho que é Acabe que podia ir para a guerra. E só um, né? Acho que é Miqueias, profetizou. Micaías. Profetizou. Profetizava a verdade, o rei falou: esse cara só fala mal contra mim, tira ele. Só ele falou a verdade e depois aconteceu. Acabe foi morto, né? Conforme a profecia de Micaías, não conforme a profecia dos outros falsos profetas. Foi morto. Então, de novo, o que nós podemos julgar? A nós mesmos e as
profecias. Não é pecado jogar profecia. Não é pecado. E tem gente que, o cara falou uma palavra estranha aqui, disse algo, o nego está abraçando. Não, vai olhar o contexto. Vai ver o que essa profecia diz, se está em acordo com aquilo que você ora, com aquilo que você busca, com aquilo que você acha que você almeja para si, está dentro de um plano, de uma direção de Deus. Então, muito cuidado, porque tem muito movimento profético aí que é o que a irmã Teresa falou. Às vezes é um espírito de enganação aí, tem muita gente. E foi permissão de Deus, né? Deus permitiu, Deus enviou esse espírito. Eu não teria coragem de Paulo, mas ele é um cara de rocha. Bom, aí, acontecendo tudo isso, Paulo continua sua viagem a Jerusalém. E aí ele se desloca de Cesareia para Jerusalém, e ele chega em Jerusalém na semana das festas de Pentecostes, conforme ele queria. E aí ele tem uma recepção calorosa. Quando Paulo chega com toda a sua comitiva, né? A gente já estudou que ele tinha uma comitiva gigantesca que acompanhava ele, tanto para proteger as ofertas, como também para, de certa forma, proteger o próprio Paulo. Paulo é bem recebido, a igreja se alegra com a chegada de Paulo. No dia seguinte, a sua chegada, ele vai procurar Tiago, que é o apóstolo líder da igreja, e ele narra tudo, de forma minuciosa, tudo o que aconteceu com ele nessas viagens missionárias que ele faz. E quando ele finaliza a sua narração, a igreja, em uníssono, dá glória a Deus. Reconhecem que realmente é Deus trabalhando através de Paulo para levar o evangelho até os gentios. Bom, diante de tudo isso, o que a gente pode concluir? Que Paulo e Tiago, eles não tinham divergência, não havia tensão entre Paulo e Tiago. Mas Tiago, como ele habitava em Jerusalém, ele já tinha ouvido boatos de que alguns judeus crentes não concordavam com a forma que Paulo pregava o evangelho, porque Paulo dizia que o gentio ele não era necessário circuncidar, ele não precisava observar a lei. Então eles acabavam trazendo isso como se Paulo estivesse distorcendo a Torá, a lei de Moisés, né? São os 5 capítulos do Antigo Testamento. E aí Tiago, de maneira preventiva, o que Tiago pede? Paulo, faz o processo de purificação, que também está lá em Levítico 14, se vocês quiserem pesquisar. Que era um processo que você ia até o templo, você raspava a sua cabeça, se lavava no lavatório que tinha na entrada do templo, oferecia sacrifício a Deus em forma de purificação e também demonstrando uma certa entrega a Deus. Porque o nazireu é alguém separado para Deus. Então, Paulo aceita fazer o ritual de purificação. E aí, o que a gente aprende aqui? Que às vezes, irmãos, Paulo não tinha a obrigação de fazer o processo de purificação. Nós estamos falando de Paulo, um homem cheio da graça de Deus, um homem que falava diretamente com Deus. Mas, às vezes, precisamos fazer concessões. E o que Paulo faz aqui, junto a Tiago, é uma concessão. Paulo já tinha feito um processo de nazireado, a gente aprendeu lá no capítulo 18. Mas ele aceita, ele fala assim, olha, vamos atender o pedido de Tiago, os custos. Aquele que é cheio da unção de Deus, a ele não custa atender o próximo de maneira que o próximo se sinta confortável, porque para ele não é desconforto nenhum. De qualquer forma, ele está servindo. Então, Paulo aceita passar pelo processo de purificação, não só ele, mas toda a sua comitiva. E o processo era exatamente esse. Você tinha o templo tinha o pátio dos gentios, você tinha um muro que dividia o pátio dos gentios dos judeus. Esse muro tinha um escrito bem destacado nele, dizendo que é proibido que qualquer forasteiro adentre a esse muro,
de sorte que, se alguém for pego em flagrante, esta pessoa é culpada pela sua própria morte. E isso era tão forte e tão vivenciado pelos judeus, que quando Roma domina a região da Palestina, Roma não interfere nessa regra. Então Roma não interferia. Se algum gentio fosse pego dentro do pátio dos judeus, ele era imediatamente morto e não imputava crime a ninguém. Então, dentro do processo de purificação, eles adentravam o pátio dos judeus, os judeus e os gentios. E aí onde há uma vamos chamar de coincidência, assim que acontece. O momento era o qual? Festa de Pentecostes. Nós já vimos no início do capítulo de Atos que a festa de Pentecostes reunia judeus de todas as partes do mundo. Eles faziam questão de se deslocar das suas cidades, virem até Jerusalém, prestarem os 7 dias de culto, os 7 dias de festa de Pentecostes, para depois retornar. E aí, nesse exato momento, você tem na cidade muitos crentes, muitos judeus asiáticos, que são os que a gente chama, e a gente já viu em outros episódios, a gente chama de judaizantes. São aqueles judeus que eles aceitam o proselitismo, que é o gentio se tornar judeu, mas ele não aceita a conversão do gentio em cristão sem que antes ele vire judeu. Então, para os judaizantes, o gentio ele tinha que observar a lei para ele ser cristão. Ele não poderia ser cristão sem observar a lei. E isso sempre foi os argumentos e os motivos das perseguições. Se a gente fizer um resumo macro do livro de Atos, nós vamos ver que Paulo, em momento nenhum, foi perseguido por um outro povo que não fosse o povo judeu, o povo religioso, o povo que lia as Escrituras, que conhecia a Deus, que orava a Deus. Foram os perseguidores de Paulo. Em todo o tempo, Paulo sempre foi perseguido por judeus. Por quê? Porque os judeus tinham uma crença tão forte de que a lei era absoluta, que ele não aceitava que uma pessoa pudesse chegar a Deus sem ter todo o ritual da lei. E isso era vivo. E por mais que Paulo foi perseguido, foi decretado inocente em todos os processos romanos que ele passou, o judeu não aceitava. Então tinha muito desses judeus em Jerusalém. E do nada eles começaram a incitar o povo a levantar um clamor contra Paulo, dizendo que Paulo tinha profanado o templo, por conta do Trófimo, que era um dos discípulos de Paulo, um gentio. Eles viram Trófimo, ele era um efésio, eles viram Trófimo na comitiva de Paulo e concluíram que Trófimo tinha adentrado o pátio dos judeus e logo o templo tinha sido profanado. Essa questão da profanação do templo, irmão, ela é tão viva que a gente vai, em Apocalipse, nós vamos entender que é o seguinte: o judeu até hoje aguarda o Messias, e vai vir o Messias, o falso Messias. E os judeus, ele só vai entender que aquele Messias é falso quando ele sentar no trono do templo de Salomão, e aí ele vai entender que o templo foi profanado e ele se rebela. Aí começa toda a perseguição. Mas isso é assunto das próximas revistas. Mas é mais para demonstrar para vocês que o judeu não aceita a profanação do templo. Então, os judeus, eles usaram desse artifício, eles criaram uma situação, se basearam em meias verdades para criar uma situação para perseguir a Paulo. Porque não tinha Trófimo, não tem registro de Trófimo, estava se lavando na pia do expiatório, junto com os judeus. Mas como ele fazia parte da comissão, era o pezinho que os judaizantes queriam para acusar Paulo. E de imediato, eles começaram a linchar Paulo. Só tiveram cuidado de tirar Paulo do pátio dos judeus, porque não podia haver derramamento de sangue no templo de Salomão. Passaram o muro dos gentios e começaram a espancar Paulo. Bom, havia ao lado do templo,
ao lado do pátio dos gentios, 2 lances de escadas, você tinha uma sede de guarnição romana, chamada Antônia. E de lá era um lugar alto, onde eles conseguiam ver tudo o que estava acontecendo na cidade, no horizonte, porque eles precisavam reagir rapidamente a qualquer insurreição que surgisse no tempo de Israel. E quando começaram a espancar Paulo, automaticamente essa guarnição ela desce, saem 2 lances de escada e já chegam ao pátio e conseguem impedir que Paulo fosse morto, trucidado pelos judeus. E aí nós estamos falando de um centurião chamado Cláudio. Então Cláudio, ele impede que Paulo seja linchado, mas ao mesmo tempo ele não sabe o que Paulo fez. E na cabeça dele havia um egípcio naquela época, não tem o nome dele, mas havia um egípcio que tinha conseguido aliciar 4 mil homens, eu até coloquei isso no texto, cesares, que era de uma cidade de César, para fazer insurreição contra o Império Romano. Então, o tempo inteiro, nós vamos ver, se você for olhar a história, você vai ter insurreições, os judeus não aceitando o domínio romano e se levantando. E a guarnição romana, ela era composta por 760 soldados de infantaria, 240 de cavalaria. Rapidamente eles desceram e impediram. E aí, como Cláudio não sabia do que se tratava, ele achava que era esse egípcio, ele manda acorrentar Paulo e manda açoitar, torturar, porque era padrão da guarnição romana espancar o prisioneiro em busca da verdade, tortura. Então, tentando resumir por tortura. E aí, Paulo toma uma decisão diferente. Lá em Filipos, Paulo não falou nada, tomou os açoites, foi acorrentado, colocaram ele em cela, carne viva, ele não falou nada. Desta vez, ele se manifesta. Cláudio manda tirar Paulo, na verdade, do meio da multidão e levar para Fortaleza. E antes de ir para Fortaleza, Paulo pede para falar ao povo hebraico. E aí ele fala: você é judeu? Ele conta a história: eu sou judeu de Tarso, eu queria falar ao povo. Então o povo silencia e Paulo começa a falar ao povo em hebraico, ou seja, na língua nativa dos seus compatriotas. Até então o grego era difundido, era o grego que se falava bastante naquelas regiões, com exceção da Roma, que falava latim, que a gente conhece. Bom, e aí é onde começa o capítulo 22, que é um resumo da história de Paulo, né? Paulo começa a falar aos hebreus a sua história, quem era Paulo. Ele começa a contar que ele era judeu, da tribo de Benjamim, veio muito cedo para Jerusalém para ser educado aos pés de Gamaliel, que era neto de Eliel, o maior sacerdote que já existiu e fundou a escola de sacerdotes, e que de todos os jovens que fizeram a formação com ele foi o que mais se destacou, e a missão dele era exatamente combater as falsas religiões que surgiam em confronto com o judaísmo. E ele se tornou então o maior perseguidor do cristianismo. E ele conta que ele esteve presente na morte de Estevão. E olha que interessante, Paulo está falando isso de frente aos sacerdotes, inclusive ao sumo sacerdote, que autorizava as cartas para que Paulo saísse e prendesse os seus discípulos. Então, Paulo não estava falando uma história que ninguém conhecia. As pessoas mais velhas, os jovens não, mas as pessoas mais velhas, digamos assim, as principais autoridades sabiam que era Paulo. Sabiam do zelo que Paulo tinha pelo judaísmo quando ele ainda não tinha se convertido. E Paulo relata isso sem vergonha nenhuma.
Paulo, em momento nenhum, ele se envergonha do seu passado. Ele não tem por que negar o que ele foi. Ele falava como um animal selvagem. Eu perseguia os seguidores do caminho, no caso do caminho, eram os cristãos. Eu queria matá-los, prendê-los. Eu tinha cartas do sumo sacerdote assinadas para ir a Damasco, prender e matar os cristãos. E aí, no caminho de Damasco, ele conta a sua história da conversão. A caminho de Damasco, acendeu uma luz, os meus companheiros viram a luz, eu caí por terra, e uma voz falou comigo: porque me persegues, a quem eu perseguo? Eu sou Jesus, a quem tu persegue, dura para ti recalcitrar os aguilhões. Paulo vai narrando a história da sua conversão. E aí Paulo fala que o projeto de Deus para Paulo era que exatamente Deus ia prepará-lo para que ele fosse um pregador do Evangelho aos gentios. Então ele luta contra isso, ele deixa isso claro entre o versículo 17 e 21, no capítulo 22. Paulo luta com Deus para não aceitar aquilo que Deus queria que ele se tornasse. Então ele fala: se hoje eu estou fazendo isso, eu tentei não fazer. Eu tentei, eu busquei, eu tentei uma forma de não precisar que fosse eu. Mas o Senhor apareceu para mim pessoalmente e me disse: vai e prega o Evangelho. Então, os judeus estavam todos em silêncio, até Paulo falar isso. Quando Paulo fala que o chamado dele era exatamente para pregar o Evangelho aos gentios, automaticamente os caras entenderam que ele está se lixando para ler. E aí a turma entra em alvoroço e começa a gritar a morte a Paulo: mata ele, começa a lançar suas capas, jogar terra para cima, virou uma balbúrdia. E aí novamente vem a intervenção do Cláudio, manda recolher Paulo, e antes de recolher manda açoita Paulo. E aí onde entra a postura diferente de Paulo, diferente de Filipe, que ele aceitou os açoites. Dessa vez ele interpela: é lícito espancar, açoitar um cidadão romano sem que ele seja condenado? E aí correram lá e falaram: o homem é romano. E aí começa todo um processo de investigação para saber se realmente Paulo era romano. É constatado que Paulo é cidadão romano. E aí você tinha 3 formas de conseguir a cidadania romana. No caso, você poderia ser por mérito, por algo que você fez, um serviço prestado, vamos dizer, ao Estado. Né? Então, eu fiz algo que Roma considera que foi diferencial do Império, ela me dava a cidadania romana. Você poderia ser cidadão romano não sendo romano por nascimento, que é o caso de Paulo. Então, especula-se que o pai de Paulo é que tenha feito algo que realmente causou um impacto, ou que gerou essa vontade e conseguiu a cidadania romana. Então Paulo era romano de nascimento, então, por direito de nascimento, ele era hereditário de pai para filho. E a terceira forma era comprando a cidadania. Não era uma taxa, eram preços absurdos, mas você conseguia comprar através de romanos corruptos, você conseguia adquirir a cidadania romana. E no caso era o caso de Cláudio. Então, Cláudio, você é cidadão romano? Eu sou cidadão romano de nascimento. Eu não, eu precisei comprar a minha cidadania. Então, o que Cláudio faz? Peraí, não dá para mexer com o Paulo. Esse cara tem uma proteção diferente, não só. Aí não estamos nem falando do lado espiritual, mas do próprio lado como civil, cidadão. Ele tinha uma proteção do Estado e ele precisava ser respeitado. Então, Cláudio, para também não. Entrou numa sinuca de bico, né? Como a gente fala, ele não sabia mais o que fazer, se liberava, se deixava o homem ir, se açoitava, se prendia. Então ele libera Paulo, ele deixa Paulo livre, mas pede para que seja formado um sinédrio, para que Paulo seja julgado pelos seus compatriotas, seus co-irmãos. E aí Paulo vai a julgamento do sinédrio. E aí começa o capítulo 20. É curtinho a aula de hoje, mas eu acho que é importante, tem uns temas que precisávamos passar por eles.
E a gente só tem a aprender, cada vez mais que a gente mergulha na história de Paulo, a gente vê que o quão eu falo por mim, tá? Não posso falar por mais ninguém. Às vezes faz a gente até pensar que cristão que nós somos, né? Porque suportar o que esse homem suportou, e por amor ao Evangelho, nunca em glória própria. Às vezes eu fico ouvindo assim, uns testemunhos de missionários. Às vezes tem missionários que dão testemunho, que é ótimo, mas tem missionário que dá testemunho na igreja, que coloca o membro da igreja lá no fundo daquele cantinho lá da parede, porque ele fala de uma situação como se ele estivesse lá pagando preço por todo mundo, e vocês estão aí sentados com o seu celular na mão. Dá mais ou menos essa ideia. Em vez de contar realmente aquelas coisas, aquilo que o Senhor trabalha na vida dele. Por exemplo, eu tenho pessoas lá no Senegal, em várias partes da África, a gente conhece, e que dão exatamente o testemunho que eu estou falando, que é bom, né? Mostra a realidade daquele povo lá, o que eles estão fazendo, o que o Senhor está trabalhando na vida deles, mas não passa aquela ideia de coitadinhos. Aí você fica sentindo um lixo quando você está ouvindo aquilo, tipo assim, cara, eu estou aqui com o meu carro ali, com não sei o que e tal, sabe? Queria eu acho que o missionário, quando a gente ouve agora, por exemplo, pessoas que lá na Ucrânia que estão sofrendo, missionários, pessoas cristãs lá, e é o preço que tem que pagar, né? Cada um paga o seu preço, né? Então não é uma questão só de colocar culpa nos que estão do lado de cá. Muitas vezes os que estão do lado de cá estão mandando recursos para ele ficar lá, né? A igreja fazia com Paulo. Tudo que Paulo passou, a igreja financiava. Exatamente. E ele não passava essa ideia de coitadinho, estava lá porque tinha que estar, né? Chamado, né, dele, ele entendia isso. Mas quando Jesus parou ele na estrada de Damasco, porque ele sabia exatamente a pessoa para a qual ele estava chamando. Ele não chamaria. O caso de Paulo é tão único, né? É tão único. Você vai ver a Bíblia inteira, você não vai ver uma situação específica como a de Paulo, né? Eu pego no pé de alguns cristãos, sabe? Eu sou chato. Mas assim, irmãos, quando você pensa no que Paulo disse, eu já vou finalizar, tá? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Você tem que estar convicto de que você está sendo. Porque eu conheço um crente que tem medo de morrer. Não, Deus me livre. Morrer, não, tem uma vida inteira pela frente. Não estou dizendo que está errado, tá? Por favor, não me interpretem mal. Eu só quero que vocês entendam a profundidade, a intimidade que esse homem tinha com Deus. Para ele, esse mundo era vil e passageiro. Ele sabia o que o aguardava lá na frente. Um galardão. Combati com combate. Acabei a carreira e guardei a fé com tudo isso que a gente está passando. Tudo isso que ele está recebendo. Em momento nenhum ele titubeia. E é interessante que Paulo fez mais do que todos os discípulos juntos. Todos os apóstolos. Paulo, eu não trouxe isso para as aulas, porque achei que ia ficar muito longa, mas Paulo é um paralelo de Cristo, tá? Se vocês forem pesquisar, Paulo é um paralelo de Cristo. Então, assim, Cristo sofreu 5 perseguições, Paulo sofreu 5 perseguições. Cristo passou por 5 julgamentos, Paulo passou por 5 julgamentos. Jesus apanhou no rosto, Paulo também apanhou no rosto. Vocês vão ver no capítulo 23, que o sumo sacerdote manda esbofetear ele no rosto. Então, Paulo é um análogo de Cristo. Tá? Toda a história de Paulo, o sofrimento que ele passou, as formas, tudo que ele sofreu, ele sentiu na pele as dores de Cristo. E ele fala isso. Então, Paulo é uma analogia de Cristo. Ele não é o Cristo, pelo amor de Deus. Ninguém vai começar a orar em nome de Paulo aqui para conseguir bênção. Mas a vida de Paulo é análoga à vida de Cristo. Então, assim, o homem tinha uma intimidade com Deus absurda. Isso tudo que está acontecendo era novidade para ele? Não. O Espírito Santo já tinha anunciado, mas sabia que ele não ia regar. É o Paulo foguete, né? Foguete não dá ré, não anda para trás. Então Paulo continuou seguindo em frente.
Isso é crer naquilo que mudou a vida dele. Porque ele reconhece isso. Ele era um animal selvagem, corria, perseguia, até que ele encontrou. Mas Jesus, ele não encontrou, Jesus encontrou. Ele estava perseguindo, ele foi e encontrou. E é isso que Deus faz na vida das pessoas. Muda o destino, muda a situação, muda o patamar, se transforma. É isso que Ele busca onde a pessoa está. Amém? Deus abençoe a todos.